Boa noite a todos que estão nos assistindo. A Cobrapol está lançando um novo meio de informar a categoria sobre assuntos de extrema relevância para todos nós, tanto que pode nos atingir e esclarecimentos e reflexos de leis que já influenciaram a vida de policiais civis. Também é um meio de pedirmos a mobilização de todos os policiais, contextualizando-os com informações corretas, uma vez que atualmente, com o boom das redes sociais e demais meios, inclusive devido à pandemia, muito do que repassam poderá ser apenas fake. São entrevistas com conhecedores de diversos temas de nosso interesse. E hoje temos um convidado muito conhecido nos meios da Cobrapol, um diretor que possui como palavra de ordem o comprometimento, que estuda a fundo a legislação e que muito nos pode esclarecer. Ainda que esteja se restabelecendo devido a um problema de saúde, aceitou participar dessa entrevista. Seja bem-vindo, diretor da Cobrapol, Evandro Baroto. Boa noite, Evandro. Boa noite, Aline. Realmente, eu fui pego de surpresa aí com uma gastroenterite. Se alojou por mais de 20 dias uma bactéria, tive muita perda de peso, estou com baixa imunidade, e eu sou daquele já paciente, eu não posso nem chegar perto do coronavírus, que eu não teria chance nenhuma. Então, eu estou dentro de casa, tentando me recuperar peso e aumentar a minha imunidade para poder realmente se deslocar, se Deus quiser, em Brasília, mas não tenho prazo para isso. Então, diretor Evandro Baroto, posso lhe chamar de Baroto como é conhecido no nosso meio? Tranquilo, Aline, fique à vontade. Bom, Baroto, vamos iniciar as nossas perguntas. E o tema de hoje é sobre a PEC 32, né, a reforma administrativa, e os reflexos para os policiais civis. O verdadeiro lado obscuro dessa emenda constitucional. Então, Baroto, nos responde como é a sua leitura com relação à PEC de 2022, a 32, e nós já vimos lives e vídeos com explicações do que pode ser ruim para a Polícia Civil, mas precisamos saber de você, que já vem estudando sobre esta PEC, a sua visão é a mesma em conformidade com vários colegas? Bom, primeiramente, né, Aline, acabamos de sair de uma reunião da Cobrapol, mesmo na data de hoje. Te confesso que eu fui pego de surpresa por você, mas algum material que eu detenho, ora digitalizado, então vou tentar explicar. Com relação à sua pergunta, em parte, sim, eu concordo com algumas posições desses vídeos, comentários e textos. De outra forma, não. Eu tenho uma outra visão. Bom, então, você poderia, então, nos explicar sobre assim, mais essa maldade do governo federal? Porque eu, né, assim como os outros policiais, entendem como sendo mais uma PEC da maldade. Inclusive, já existem emendas de deputados da bancada da bala que dizem atender a segurança pública, inclusive a Polícia Civil. Imagino que você já deve ter acesso. É certo o que dizem nessas emendas? Deu uma cortada do áudio, mas eu mais ou menos entendi. Você diz com relação que existem emendas, provavelmente da bancada da bala e... Bom, eu sei de emendas e vamos iniciar, então, a conversa por algumas que eu tomei conhecimento. Eu não tenho conhecimento de todas. Algumas emendas, no meu ponto de vista, elas são oportunistas, totalmente impopulares, pois são corporativistas e sequer confrontam realmente o texto da PEC 3220. Seja, a impressão que eu tenho, existe um grupo que estão fazendo emenda, que estão aceitando o texto da PEC 32 em troca de um acatamento de um pleito. Por questão de ética, eu não vou citar nome da origem de deputado, eu não me sinto confortável. E até porque é obrigação de todo policial buscar o conhecimento dessas emendas e fazer as suas devidas análises. Uai, Baroto, então, mas quais os assuntos eles abordam que não sejam da reforma administrativa? Porque nós, policiais civis, nós precisamos saber,
né? Todos os policiais precisam saber o que está havendo, e como nós, da Cobrapol, nós já estamos atuando em favor dos policiais civis, a gente precisa passar essa informação a todo mundo. Olha, a ilustre senhorita, como repórter, está me apertando, né? Como diz, né? Mas essa live é para isso, é para informar. Eu faria algumas observações aos colegas que tomem cuidado. Algumas emendas estão tratando de temas de previdência. Ora bem, nós somos policiais estaduais. Já foi definido as previdências nos estados pela PEC 103. Também eu vi emenda tratar do artigo 144. A PEC 32 não dá esse condão para falarmos de artigo 144. Aí poderemos ser tratados como oportunistas. Então, eu aconselho observar direito, e que muito me chamou a atenção, nas poucas PECs que eu li, nenhum traz a garantia tão oportuna de trazer aos servidores policiais o reconhecimento como cargo típico de Estado. É o meu ponto de vista, é um ponto de vista unilateral, mas é uma leitura que eu fiz dessas PECs. Então, significa, então, que essas emendas, né, não favorecem as polícias civis dos estados? Não que não iria favorecer se passasse ela, em certo contexto, algumas PECs, alguns artigos, alguns incisos, mas está totalmente fora do contexto, e eu não vejo chance alguma de prosperar. Vamos imaginar aquele histórico. Quando veio a PEC Previdência, nós procuramos, junto ao governo, ficar de fora com uma lei própria, uma lei específica. Você lembra, Aline? Que nós, dentro Sim. da Previdência, tirem nós. Não conseguimos. Não conseguimos. Na Lei Complementar 173, tentamos essa estratégia também. Queremos ficar fora para ser discutido também. A mesma coisa se deu aqui na PEC 186, que o setor de segurança e saúde tentou ficar fora. Não conseguimos. Então, esse tipo de estratégia, na minha opinião, está fadado à derrota. É uma derrocada garantida. Mas eu não sou o dono da verdade, e alguém poderá, inclusive, ser responsabilizado se apegar a um modelo só de PEC. É a minha opinião. Bom, e quanto à PEC em si, né? Algo realmente que deve ser observado com mais atenção, na sua visão? E o que pode nos prejudicar mais e o que precisamos trabalhar mais junto aos deputados, senadores da nossa região? Aline, na verdade, fica impossível em curto prazo de tempo expor a minha visão numa live, frise-se unilateral, ou seja, ninguém é obrigado a acatar o meu entendimento. Isso é a magia da ciência do direito, né? O poder da interpretação de cada um. Mas vou entrar em alguns aspectos, mas volto a dizer, o texto da PEC 32 vai passar pelo relator, vai mudar, alguma coisa muda. Então, mas vamos se basear pelo que nós temos hoje. O que me chama muita atenção, que eu venho observando, e alguns colegas não estão tendo uma atenção, na minha humilde opinião, é que os princípios da administração pública com relação ao servidor público não serão mais os mesmos. Então, o artigo 37 traz a novidade do princípio da inovação, o princípio da boa governança pública e o princípio da subsidiariedade. Eu tomei a busca por alguns conceitos, e, se você me permitir, Aline, eu vou ler sobre alguma coisa que é muito importante, que fará diferença para todo servidor público na administração pública. Princípio da subsidiariedade é a busca limitar o Estado intervencionista, defendendo o Estado subsidiário, regulador e fiscalizador da economia. A subsidiariedade ordena as competências entre Estado e sociedade. Desse modo, o Estado atua como igual,
não como um ente superior ao setor privado. O mesmo Estado que deve ser subsidiário ou suplementar à iniciativa privada. Deve também conceder o estímulo e o apoio às empresas privadas, abrindo inúmeras possibilidades de favoritismo a determinados grupos econômicos privados. O que eu estou querendo dizer, a nível de conceito, é a entrada da terceirização em muitos serviços públicos. Isso é o que é a subsidiariedade. A prova disso, os senhores vão encontrar, né? Peço que os colegas leiam o artigo 37A, que já prevê, não vou ler aqui o artigo 37A por questão de tempo, que já prevê a terceirização numa emenda constitucional. Então, a Constituição vai prever que o Estado, no exemplo de Minas Gerais, algumas atribuições, funções sejam terceirizadas. Isso me traz muita preocupação, não ter uma PEC protegendo os policiais. O serviço policial, a função policial, em momento algum, em toda a sua atribuição, não pode ser terceirizada. É a primeira preocupação que eu faço com relação a princípios. Também temos um princípio da inovação. Esse realmente é impactante. Vamos lá a um conceito. Inovação, capacidade da administração pública de ultrapassar a ideologia pré-fixada, adotar novos parâmetros em busca de maximizar resultados e minimizar as falhas, saindo para a quebra dos paradigmas. O Estado tudo pode quando não afrontar a lei pré-existente. Por outro lado, se houver alguma resistência, está autorizado por esse novo princípio de fazer a proposta de alteração da lei em busca a atender o interesse público maior. Está escancarado o novo modelo da administração pública. Este modelo tem como a máxima: quem não tem competência não se estabelece. Ou seja, o princípio de inovação, de forma subjetiva, está dando ao poder público de buscar melhorias no atendimento, passando e ultrapassando por todos, inclusive os servidores públicos. Vai refletir diretamente no servidor público. A que ponto ao policial? Aí nós teremos que ter uma exégese e ver o resultado do texto do relator. Então, pelo seu entendimento, o direito sofrerá mudanças jamais vistas e, o pior, tudo com previsão legal. Certamente, os princípios administrativos mudarão. Dar-se início à ênfase da terceirização, o mínimo essencial será o servidor público. Claro, essa mudança e aplicação será de forma pausada, ela não é colocada imediatamente, mas nós não temos noção do alcance, e isso é preocupante. E eu fiquei preocupada aqui com o que você falou, assim, né? E eu imagino que mais para frente tem coisa pior, mas significa, então, que colocarão no texto da Constituição de que o serviço essencial da Polícia Civil, da Segurança, poderá ser terceirizado? É isso mesmo, Baruto? Olha, é uma leitura que está fazendo que tem coerência. Vamos em partes. Você sabia que hoje nós temos já uma segurança privada com 1 milhão de vigilantes? Eu digo 1 milhão. Se somar polícias militares, federal, guardas municipais, todos, do artigo 144, nós não temos 1 milhão. Então, dizer que não existe uma atuação de segurança privatizada é um engodo. É óbvio que o vigilante tem as suas limitações, é óbvio que o vigilante não faz investigação, mas ele está atuando junto à sociedade e dando retorno. Quanto especificamente o cargo do policial civil ser terceirizado, eu não vislumbro, nesse momento, essa possibilidade. Porém, muita atenção. Sabe aquelas atribuições que o policial tem de levar documento, de fazer alguns ofícios, poderão deixar de existir com o passar do tempo, retirado de atribuições, e sim ser criado cargos específicos, não essenciais, não com
estabilidade funcional, não há dúvida que, com o passar dos anos, essa abertura da PEC 32, ela traz isso de forma maquiada, não há dúvida nenhuma. É complicado. Então, Maroto, nós sabemos que a PEC 32 traz outros problemas para a gente. Quais os outros pontos que lhe chamam a atenção e que lhe traz maior preocupação? Novamente, a nossa querida repórter pressiona o entrevistado. Naturalmente, a ruptura de um modelo justo para um segregante. Eu não vou falar de todos, mas existe o artigo que traz o cargo típico de Estado e o cargo de prazo indeterminado. Poderia eu arriscar que o policial está no cargo de prazo indeterminado? Com certeza. E se nós procurarmos estudar conceitos do que é um cargo essencial e exclusivo de Estado, nós poderíamos ficar de fora. Então, isso me preocupa muito, que nós tínhamos um modelo e vamos ter outro modelo agora. Ele é segregante. Alguém vai ser a casta, digamos assim, e os outros serão simplesmente os outros. Nossa Senhora, isso é extremamente preocupante, Baroto. E você pode explicar melhor para a gente, contextualizando com a Polícia Civil? Olha, me permita novamente, o texto não é definido, o texto da PEC 32 vai sofrer alterações pelo relator, mas eu vou exemplificar. Vamos lá. Vamos supor um cargo de escrivão, seja enquadrado como prazo indeterminado. Ele não possuirá as mesmas garantias daquele tipo de Estado. Pode, na mesma carreira, ter essa diferença? Sim. É essa a intenção do governo Bolsonaro e do economista Guedes. E eles querem realmente, dentro de carreira, procurar escolher, dentro do que vai ser feito numa lei futura, quem é o cargo essencial e exclusivo do Estado. Então, a preocupação é iminente, a sua observação é perfeita. Tem essa possibilidade, sim. O texto traz essa possibilidade. Então, significa dizer que poderá ter, dentro da Polícia Civil, um cargo típico de Estado e outros que não são cargo típico de Estado. Por exemplo, um delegado, cargo típico, e o escrivão e o investigador que não seja cargo típico de Estado. E tendo Perfeito. menos direitos. Perfeito. Exatamente. Meu Deus do céu. Aline, eles fizeram uma PEC que eu digo que é a cirúrgica. É a PEC mais perfeita que eu li nos últimos anos. A intenção deles é não atender carreira. Porque se você fala que o escrivão é tipo de Estado, o investigador é tipo de Estado, o delegado é tipo de Estado, nós estamos tratando de carreira. Eles tiveram a consciência, a capacidade técnica, de forma cirúrgica, de criar esse dispositivo. Bem da verdade, tem previsão há mais de 32 anos no artigo 247, mas eles já reforçaram. Não haverá um entendimento para cargo tipo de Estado em carreira, e sim em cargo. Só colocar meu áudio aqui. Bom, Maroto, tem alguma coisa positiva no seu entendimento na PEC 32? Para a gente, né? Para nós, policiais civis, segurança. Olha, Aline, por incrível que pareça, digamos assim, me permita, nós fomos abençoados. O artigo 36, no seu parágrafo 1º, C, nos ensina. Vou ler aqui o que está dentro da PEC 32, o parágrafo 1º, C do artigo 36. O disposto do caput não se aplica aos membros de instituições e carreiras disciplinadas por lei complementar específica prevista nessa Constituição. O que é isso? Nós temos a previsão da nossa organização no artigo 24, inciso 16º, a nossa tão sonhada lei orgânica. Em que pese ela não esteja em vigor, não foi promulgada, esse parágrafo, com relação ao que diz o artigo 36, que é mais questões de organização, nós estamos fora. Nós vamos poder discutir com quem for que nós temos o direito de ser observado
o artigo 24, inciso 16. Mas isso não dá o direito, o condão de dizer na lei que todos os cargos são típicos de Estado. Não vamos misturar as coisas. Tá, mas aí a pergunta que eu faço assim, aonde que está essa garantia de fato? Né? Você pode, assim, eu, não, né, eu prefiro que você esclareça melhor para a gente de uma forma mais objetiva e se poderemos ser enquadrados como cargo tipo de Estado. Você até falou aí a respeito do 24 e tudo, mas e a lei orgânica? Explica para a gente melhor. Esse inciso traz a proteção, porque nós temos, desde 1988, essa previsão. Ela traz essa garantia. Essa discussão, quando vier da aplicação do artigo 36, que fala, inclusive, em remuneração, fala, inclusive, de modelo de progressão e promoção. O que está dizendo ali? Que nós, na nossa lei orgânica, nós vamos decidir isso. Então, isso digamos assim, algo muito importante em todo o bojo do artigo 36. Se os colegas observarem os incisos do artigo 36, é todo um modelo que muitos servidores terão que se sujeitar por uma lei federal que vai falar como serão as promoções e progressões, mas nós não. Nós temos a nossa lei orgânica, uma vez que seja promulgada, vamos falar o nosso modelo de promoção, progressão, subsídio, vai ter sim uma discussão, inclusive, com relação ao subsídio. A própria artigo 24, inciso 16, dá essa garantia. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas uma lei orgânica, ela não pode confrontar a Constituição. Então, volto a dizer, eu não estou dizendo, Aline, que nós vamos poder se garantir como carreira típica de Estado, até porque lei orgânica, antes de tudo, trata de carreira e não cargo. Cargo é o posterior. Uma pergunta que eu queria fazer para você, você falando de progressão, promoção, então, se essa lei orgânica, né, nossa, se Deus quiser, né, ela passa, né, aprovada, aí nós temos uma lei orgânica, ela pode garantir as progressões, promoções dos estados que provavelmente alguns governadores vão fazer uma reforma administrativa, como já está em trâmite aqui, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já tem uma reforma administrativa aqui na Assembleia, e eu queria saber isso, porque nela tem essa questão mesmo de alguns benefícios dos policiais. Muito bem, Aline. Veja o problema que está sendo criado. Nós temos o Pacto Federativo que garante que as questões de remuneração são exclusivas do Estado e já há várias decisões do STF. Mas essa emenda está trazendo essa discussão. Então, está trazendo algo novo que trará muito atrito, muita discussão jurídica, porque é uma emenda constitucional que está dizendo como será o modelo de promoções e progressões para todos os servidores públicos. E nós temos a proteção do artigo 24. Então, eu vejo, claro, com muita cautela, respeitando o Pacto Federativo, que essa lei orgânica, quando for citar modelos de promoção e progressão, que tem aval dos governadores. Nós não podemos realmente criar, na minha opinião, uma lei orgânica somente hoje dentro do Ministério da Justiça, porque quem paga o nosso salário é o teu governador e é o meu. Você pode ter certeza que no momento de discutir questões que podem dar reflexos financeiros, nós vamos ter que ter aval dos governadores. Tudo pela modificação dessa emenda que muda a Constituição. Marota, a nossa conversa está muito boa, mas eu estou vendo que você está um pouco comedido, né? Na reunião da Cobrapol você estava, assim, ao meu ver, mais agressivo em alguns pontos. Eu gostaria que você aqui ficasse mais à vontade, até porque, né, nós estamos te entrevistando, é a sua opinião, né, o que você vem estudando e tal. E aí fica à vontade para você mostrar outros apontamentos, pode ser?
Você novamente está me impressionando, né? É típico do repórter. Porque você participou da reunião da diretoria que nos honrou, né, como diretor. Exatamente. Eu estou estarrecido devido às emendas apresentadas. Não terem um fulcro de contornar realmente os problemas. Eu não estou me sentindo à vontade com várias emendas, mas eu não sou dono da sabedoria e eu fico realmente preocupado. Oi? Voltei? Voltou. Oi, voltei? Então, Baroto, você é o entrevistado hoje e este canal é de comunicação e é livre para você abordar o que os policiais civis precisam saber, tá? Efetivamente, porque a gente ouve de vários outros locais, mas nós precisamos saber efetivamente o que está para vir, para nos atacar novamente. Pode falar, à vontade. Sou livre para falar, mas sou livre para ser processado também, então tem que tomar o cuidado, né, amigo? Vou até ligar o carregador aqui, porque está descarregando. Já é uma reunião atrás da outra? Aline, eu vou, então, se você me permitir, comentar alguma coisa sobre o 39A, tá? Que é a grande discussão, e eu notei a sua preocupação, e é o 39A que inaugura a dicotomia maquiavélica do governo, criando o cargo com vínculo com prazo indeterminado e o cargo tipo de Estado. Muita cautela. Aí o sinal caiu, colegas, por favor? Tudo ok? O sinal continua? Tá ok. Pode falar que tá ok. Eu vou pedir muita cautela e nós vamos procurar o ex-lege do direito ao caput, porque o caput do artigo 39, ele cita lá a União, os estados, o Distrito Federal e municípios instituirão no seu âmbito de sua competência regime jurídico pessoal que compreenderá o cargo por prazo indeterminado, o cargo tipo de Estado. Ou seja, é o Estado que vai falar. Baseado numa lei federal, o Estado vai intervir. Respeitou-se aqui o Pacto Federativo. Então, o meu governador vai apontar, dentro de uma lei federal que vai dar as peculiaridades de um cargo tipo de Estado, quem são os cargos tipo de Estado? Então, o Estado, ele é protagonista, ele não é coadjuvante, não. Muito cuidado. Então, está novamente uma PEC jogando, desculpa a expressão, a bomba para os estados. Então, imagine os sindicatos policiais de Minas Gerais com mais esse problema de defender todos os cargos como para os estados. Então, eu me preocupo com as emendas que eu não estou vendo o combate, né? O combate direto, né? Vamos analisar que eu considero câncer maligno do artigo 39A, o parágrafo 1º. Olha o que ele cita. Os critérios para a definição de cargos tipo de Estado serão estabelecidos em lei complementar. Os critérios. Veja no direito quanta subjetividade, que abertura. Na minha opinião, é inadmissível tratar do futuro do servidor com essa incerteza jurídica. É imprescindível uma emenda que altere essa pretensão, desculpe a franqueza, maquiavélica do governo. É preocupante, viu? Bom, eu tenho duas perguntas, Baru, importantes. Eu acho que muitos policiais querem saber disso, têm dúvida. Os efeitos dessa PEC, eles atingirão somente os policiais que vão ingressar ou também os atuais? E essa lei complementar federal poderá ser a nossa lei orgânica nacional da Polícia Civil? E mais uma perguntinha. Se você falou que os estados serão protagonistas, então significa a lei orgânica da Polícia Civil aqui é uma lei complementar. Ela está falando de carreira típica, ou melhor, de carreiras, né? A carreira policial é típica do estado dentro dessa lei.
ela, no caso, valeria para a gente como trazendo os policiais para essa questão do cargo típico de Estado, apesar de estar como carreira, né? Eu fiz 3 perguntas para você. Você entendeu as 3? Quer que repita? Repete a primeira, por gentileza. A primeira eu quero saber se os efeitos dessa PEC 32 serão somente para os policiais que vão ingressar ou para todos os policiais civis. A primeira é essa. Então, vamos lá. Com relação à PEC, atingirá todos os policiais civis? Sem dúvida, todo servidor público. É uma PEC que atinge a todo servidor público. Ele não restringe A e B. E vou mais além. Não se iludam. O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia Guedes, se quisesse ter feito uma proteção, já teria feito na PEC 32, colocando nós de fora. Então, é óbvio que trará reflexos. Qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta vamos ver se eu entendi bem. Para ter o cargo tipo de Estado, precisa de uma lei complementar federal. É isso mesmo? Sim. E essa lei complementar federal pode ser a nossa lei orgânica nacional da Polícia Civil, porque ela também seria uma lei, né, complementar. É isso que eu quero saber. Falando que nós somos cargo típico de Estado, os que estão dentro dessa lei orgânica. Na minha leitura, absolutamente não. São 2 coisas distintas. Você está querendo trazer uma lei complementar específica, prevista num artigo, numa emenda constitucional, que tratará de dizer, através de aquela aberração lá de critérios, quem são os cargos típicos de Estado. Não tem o condão à lei orgânica de poder dizer, na minha opinião, que os policiais civis, todos os cargos, são tipo de Estado. Primeiramente, eu diria, nós temos que aguardar a lei complementar específica que vai dizer, de fato, quem são os, desculpa a expressão, abençoados cargos tipo de Estado. Isso é complicado. A terceira pergunta a que eu fiz foi com referência aos estados, que você disse que eles vão continuar protagonistas, assim como aconteceu com a reforma da Previdência. A reforma veio para os estados fizeram a sua reforma da Previdência, inclusive aqui em Minas Gerais. Nós temos a lei complementar aqui, que é a nossa lei orgânica, e dentro do texto dela fala que a carreira, que eles tratam os cargos como carreiras, são típicos de Estado. Isso aí gera uma proteção para a gente aqui em nível estadual? Olha, Aline, é uma visão minha unilateral, quero deixar bem claro. É letra morta, porque você não pode ter uma lei complementar que cita que vocês são cargo tipo de Estado em confronto com uma lei maior. Mas, se lá nessa lei específica, que vai falar dos critérios, né, se encaixar dentro das suas atribuições, com certeza vocês vão obter êxito e manter o texto. Mas é muito cedo uma análise dessa, porque existe o texto da PEC 32, haverá o texto do relator, para que a gente possa fazer análise pontuais estaduais. Claro, volto a dizer, se os critérios dessa lei federal abrangem as prerrogativas de funções dos policiais civis estaduais de Minas Gerais, eu vejo que o governador pode manter os senhores como essenciais e exclusivos de Estado. Nossa, seria um alívio, Baroto. Bom, mas não será fácil assim, não. Não, eu sei, muita luta, é impressionante. Bom, Maroto, você poderia dar uma luz para a gente dessa PEC da maldade? Porque, inclusive, né, eu queria falar aos policiais civis agora, né, encarar mesmo a Câmara e falar, se vocês conhecem deputados federais, senadores, prestem atenção no que o nosso convidado está falando, está dizendo. Bom, ele estudou muito essa PEC 32, é importante esses parlamentares saberem o que apoiar,
principalmente se tem o desejo de apoiar a Polícia Civil, a segurança, tá? Mostre aos parlamentares este vídeo, articulem para que possamos ter o máximo de emendas, o máximo de apoio possível para preservar os nossos direitos. Só trabalhando com a união de todos nós é que vamos minimizar os danos para a nossa categoria. E eu estou falando minimizar, gente, o Baroto pode até falar a respeito disso, porque a PEC 32, Baroto, vai passar? É uma resposta, pois é uma resposta que ele fala na hora, vai. Mas nós podemos minimizar isso e muito para a gente. Mas precisamos lutar, e não são só as entidades de classe dos estados, nem a Cobrapol, né, a UPB que está junto, nós precisamos de todos os policiais engajados nisso. Então, Baroto, dá uma luz para a gente dessa PEC da maldade. Bom, continuando sobre o artigo 39, eu sou muito temeroso quando essa lei federal for construída, baseada em critérios. Eu diria que, se eu tivesse o poder de caneta, como diz, eu tentaria uma emenda mudando totalmente o parágrafo primeiro. Eu fiz aqui um rascunho, se você me permitir ler. Sim, do parágrafo primeiro do 39A, né? Parágrafo primeiro do artigo 39A. Da lei federal. Fiquem atentos, policiais civis. Eu fiz um rascunho, um rascunho sem intenção nenhuma, mas para dar uma clareada de como nós poderíamos fazer o que está falando, amenizar o problema. Vamos lá. Parágrafo primeiro. As funções e atribuições dos cargos para a definição dos cargos típicos de estados terão como parâmetro os cargos que não possam ser exercidos pela iniciativa privada, devido às suas atribuições com as suas complexidades serem exclusivas e essenciais, sendo estabelecido em lei federal, a qual os entes federados deverão recepcionar os mesmos. O que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que é inadmissível uma emenda constitucional fazer uma simplificação de dizer que os critérios vão definir. Não existe isso. Nós temos que ter a certeza jurídica que aqueles cargos que são essenciais e exclusivos ao Estado, aqueles que não podem ser privatizados, e aqui não vou fazer corporativismo ao policial, mas é possível, numa sociedade que nós temos, terceirizar um agente, um escrivão, uma pessoa que detém uma arma de fogo, que tem a função e o dever de agir, que poderá defender uma vida e a própria vida em detrimento de outros, o dever de prender. Então, tudo isso tem que estar no parágrafo primeiro, tem que já deixar claro que a lei federal será construída já colocando que certos cargos não podem ser privatizados. Isso são conceitos básicos que nós devemos se apegar. E essa é a minha preocupação, que emendas venham. Não é contrapor a PEC 32, porque a PEC 32 vai passar, mas que deixem claro ao ilustre presidente da República, o ministro Guedes, e agora não mais o relator, que tem que ser aprimorado o parágrafo primeiro, porque se não podemos imaginar que uma lei federal não será baseada em cargos que não podem ser substituídos nas suas atividades e nas suas prerrogativas de função. É o que eu posso passar, assim, numa leitura, nesse momento, com relação ao 39A, parágrafo primeiro, que é tão preocupante, e você várias vezes está tocando no assunto. Eu estou tocando porque eu estou, assim, aterrorizada, eu acho que é a palavra certa para falar, porque de todas as lives que eu assisti, vídeos que eu vi, e até mesmo fazendo a leitura da PEC, que é até muito difícil de interpretar e fazer todo esse trabalho que você vem fazendo, Baroto, é muito difícil para a gente ver que realmente nós estamos a um passo de piorar mais ainda a nossa situação. Voltei?
piorar mais ainda a nossa situação, entendeu? Então, assim, você teria algo a mais para nos indicar? Porque eu já falei aqui na live, gente, prestem atenção nessa live, no que o Baroto falou, tem a possibilidade de minimizar com o artigo 39A, parágrafo 1º, aprimorar esse parágrafo. Então, Baroto, você teria alguma coisa a mais para nos indicar? E aí, conta para mim. Seguindo aquela linha de interpretação dentro do atual texto, me preocupa também a mudança do artigo 41, que é o artigo histórico do aproveitamento dos cargos. Ele muda. Nós teremos 2 artigos, o 41 para a casta, me perdoa a franqueza, e o 41A para os outros. O que eu quero dizer? O artigo 41, ele muda o seu caput, citando que a questão de estabilidade funcional só se dará ao cargo típico de Estado. Novamente, nós com esse problema, né, que você vem pontuando de forma muito inteligente. O 41A, ele atende aos servidores por prazo indeterminado. Então, a proteção é dada para o 41, não o 41A. Então, novamente, uma segregação. E o policial tem que estar atento, né? O servidor público tem que estar atento. É um modelo de segregação. Infelizmente, é isso que nós estamos de frente. Baroto, fala um remédio para a gente, então. Eu preciso de soluções, Baroto. Ou melhor, eu não. Nós precisamos, a Polícia Civil precisa. Nós já perdemos direitos demais, Baroto. Pandemia está aí, nós estamos perdendo policiais. E aí, qual o remédio, então? Na sua visão? Com relação ao artigo 41, eu vou ser bem sincero, não há remédio. Ele foi feito de forma cirúrgica, foi muito bem montado, ele é a parte, que eu digo, principal na estrutura dessa PEC, não haverá possibilidade de jogar para servidor por prazo indeterminado para o 41, ele vai ficar no 41A, esse realmente, só se fosse suprimido pelo relator, suprimido 100% o artigo 41, o novo artigo 41 e o 41A. Aí, eu te confesso, não vejo esperança nenhuma. Nossa Senhora, Baroto. Novamente, eu vou te falar que eu estou horrorizada com seus apontamentos. E aí, o que eu vejo é que nós precisamos lutar mais ainda em prol da nossa categoria, e o pior que eu tive conhecimento de que nenhuma emenda vem trazendo tudo isso que você está falando. Parece que eles estão preocupados com outros pontos, né? Outras observações que realmente essas são mais importantes. A gente precisa se ater a isso, e eu não estou vendo emendas, né? Não estou vendo ninguém apontando para o que você falou, e é o mais preocupante. E eu preciso saber também, enquanto você estiver aí comigo aqui na live, eu quero saber, tem mais alguma informação que você pode passar para a gente, né, para informar para os policiais, inclusive para eles trabalharem com os deputados federais, senadores, até mesmo para emendas. Olha, Aline, a PEC toda, ela é maldosa, né? É difícil você dizer, ali tá bom, não tá bom. Vamos falar do artigo 84, a inauguração da possibilidade de o chefe do executivo colocar o seu cargo em extinção à medida que vai. O que é isso? A Aline é escrivã em Minas Gerais, simplesmente o governador fala, não me interessa mais esse cargo. Ele não vai fazer a extinção do seu cargo. Ele vai colocar teu cargo em extinção, cria outros cargos, não aproveita você e deixa você minguando. Aí você passa a imaginar, criou-se lá um cargo, agente especial,
esse agente especial ganha mais do que você, tem mais atribuições. Esse agente especial, ele vai ter os seus aumentos e você não vai poder alegar paridade, pedir o mesmo aumento, a mesma valorização. São cargos distintos. Pode ser feito por simples decreto. Então, é uma inauguração absurda. Antes, o que acontecia? Criava-se um cargo, era comum, era extinto o seu cargo era aproveitado e seguia-se paridade, integralidade e tudo mais. É muito preocupante também. É preciso que as emendas confrontem esse dispositivo. Ele está no artigo 84, inciso 6º, a linha B, 1. Basta os colegas olhar lá que vão ver. Cargos públicos efetivos vagos. É uma pegadinha. Aqui é a exégese do direito, né? A hermenêutica pura, né? Os reflexos que darão, né? Nossa Senhora, é rir para não chorar, né? Que eu estou impressionada. Bom, eu sei que você está fazendo um esforço físico, né, em virtude do que você está passando, agora recuperando, nos dando a oportunidade, inclusive, de refletir com mais profundidade com referência à PEC 32, né, coisas que eu não vi, talvez, em outros vídeos, né, outras lives que foram feitas, mas eu posso insistir mais um pouquinho. Me fala, Baroto, eu estou tentando tirar de você, porque eu sei que você está estudando a PEC 32. Então, me fala o que mais ainda lhe preocupa. Parece que eu estou sendo até prolixa, mas não é não. Eu estou te insistindo, porque eu sei que você bateu na reunião da Cobrapol, você estava agressivo, e eu quero que você fale aqui para a gente. Olha, Aline, eu te confesso, o lado pacífico do policial, o policial comprando verdadeiros engodos. Eu vi recentemente, não é uma vez, duas vezes, o ilustre ministro Guedes dizendo que está protegendo os atuais servidores. Vamos falar do artigo 2º da PEC 32. Me permita a leitura. Ao servidor público investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor de regime jurídico, de que trata o artigo 39A da Constituição, é garantido o regime jurídico específico assegurado a estabilidade após 3 anos. Então, é o policial já efetivo. Nós, né? É garantido a estabilidade. A não aplicação do artigo 37, alíneas A e J, que são vários direitos que ele tem no seu Estado, mas olha a pegadinha. A não aplicação do artigo 37, caput inciso 23, alíneas de A a J da Constituição, na hipótese de haver lei específica vigente, em 1º de setembro de 2020. Olha, a PEC pode ser aprovada em 2021, 2022, mas a lei tem uma observação que essa garantia vale até 1º de setembro de 2020. Isso aqui tem que ser alterado, tem que ser lutado pela alteração. E vamos lá. Que tenha concedido os benefícios ali referidos. São vários benefícios. Aí eu peço que os colegas vão lá ler quais são os benefícios. Exceto, olhe lá, olha o exégese do direito. Exceto se houver alteração ou revogação da referida lei. Ora, o governador revoga todos esses direitos e acabou. Entendeu? Ele está dando oportunidade que aqueles direitos que você tinha, eu revogo. Eu sou governador, eu quero revogar, acabou. A Constituição, a emenda me dá esse direito. Eu fico pasmo com a tranquilidade que os colegas entendem o artigo 2º. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura, se assim me permitir. Claro. Inciso 3º. Os demais direitos previstos na Constituição. Parágrafo 1º. A avaliação de desempenho do servidor por comissão instituída para essa finalidade é obrigatória e constitui condição para a aquisição da estabilidade. Mas, se você já tem estabilidade, podemos passar por isso. Parágrafo 2º. Muita atenção ali agora. O servidor a que se refere o caput, nós que já estamos na polícia,
Após adquirir a estabilidade, nós já estamos cargo efetivo, já passamos pelo estágio probatório, só perderá o cargo nas hipóteses do artigo 41, inciso 1 a 3, e no artigo 69, parágrafo 4º da Constituição. O que ele quer dizer? Ele está dizendo para você, Aline, que já está estável, você tem um status de cargo tipo de Estado com relação à estabilidade. Ok? Bacana, você está feliz, tudo bem. E os novos policiais, que têm a mesma sua atribuição? Eles não têm. Então, nós vamos ter dois modelos de policial. O policial com estabilidade funcional realmente está dando a estabilidade funcional, nós temos esse status, essa proteção, e o policial por prazo, vamos supor que nós não sejamos considerados cargos de tipo de Estado, nós temos um policial por prazo indeterminado que não tem a estabilidade funcional. Aí eu te pergunto, quando eu entro em ação e você entra em ação, usamos da arma de fogo, toda aquela situação, prisão de pessoas importantes, um tem estabilidade funcional, o outro não. Nós vamos criar, e outro, você irá se aposentar com a sua estabilidade funcional. O novo policial vai seguir. Isso é inadmissível dentro de uma carreira e cargo de policial civil. E, desculpe a franqueza, leem o artigo 41, aceito o que o ministro Guedes fala, com todo o devido respeito, está dando garantia, sim, para o policial atual, mas e a continuação da instituição? Como é que fica? Se me permite também, o artigo 69 é aqueles casos que o Estado está com dificuldade, faz de tudo e chega no momento, vai começar a demitir servidor. Nós que estamos dentro da instituição já estamos protegidos, só para clarear o que é o 69 que foi citado. Não traz novidade nenhuma. Maroto, se você quiser concluir, né, a sua fala. Olha, nós precisamos... Foi complicado, viu? Tudo que eu ouvi aqui foi muito complicado. Eu imagino que todos os policiais também, né, que estão ouvindo, que estão tomando conhecimento da proporção, da dificuldade que nós vamos ter para lutar, para conseguir minimizar esses impactos, né? Finaliza aí para a gente, porque está complicada a situação. Olha, Aline, eu encerraria dizendo o seguinte, nós precisamos se ater à PEC 32 de fato. Nós não temos que buscar criar dentro da PEC 32 momentos corporativistas, e Deus o livre, pelo amor de Deus, não acreditem que nós vamos ser poupados, vamos ser retirados para um segundo momento. Nós perdemos toda vez, na Previdência, na Lei Complementar 173, na PEC 186 e demais. Eu não posso acreditar, porque se fosse o caso, o presidente Bolsonaro e o ministro Guedes já teriam feito. Então, eu peço a todos que vão elaborar emendas, realmente contra-ataquem a PEC 32 do seu texto, na sua hermenêutica, nos seus reflexos. Só assim nós vamos ter alguma chance de amenizar. E se caso conseguirmos, no futuro próximo, sermos considerados por previsão de atribuição de uma lei federal, não como está lá o parágrafo 1º, que mude aquele parágrafo 1º para que nós tenhamos chance realmente de sermos considerados cargos tipo de Estado. Então, um trabalho em cima da PEC muito sério, com emendas objetivas, cirúrgicas, para que no futuro a gente possa ter até mesmo essa lei futura que vai dizer quem são os típicos de estados, entre aspas, né, porque não vai dizer diretamente, ela não dirá que os cargos de policiais civis são cargos de tipo de Estado. Não será feito isso.
porque aí daria uma conotação de carreira. E isso é uma utopia que eu andei ouvindo aí em corredores. Não, coloca, não, aí é carreira. E o Guedes e o Bolsonaro e a sua equipe econômica souberam fazer. É, sem dúvida, a melhor PEC tecnicamente construída no governo Bolsonaro. Ô, Baroto, eu sei que você, né, eu falei para você finalizar e tudo, mas eu venho borbulhando a minha cabeça, cheia né, de preocupação, é, e dentro do que você falou, será que você poderia esclarecer a respeito do artigo 2º? No que sentido? O artigo 2º, que é a proteção aos profissionais que se encontram? O artigo É o 2º da PEC. parágrafo 3º, é. Não, é o artigo 2º, ele trata o que eu falei, uma proteção para aqueles profissionais que já estão, por exemplo, na polícia. Você tem a proteção de ter a estabilidade funcional, porque você recebeu o status, uma vez aprovando o texto, lembre-se disso. Você tem um status de cargo tipo de Estado, mas só para a estabilidade funcional, mais nada. O que mais te incomoda no artigo 2º? O parágrafo 3º, é isso que eu queria saber sobre ele. O parágrafo 3º. É. Então, deixa eu aqui, peço licença aqui, do artigo 2º, parágrafo 3º, para mim fazer a leitura. Que é o cargo extinto. Do artigo 2º mesmo, né? Isso. Artigo 3º. Não, parágrafo 3º do artigo 2º. Não possui esse parágrafo. Então, eu devo estar equivocada, mas eu ouvi... Ele acaba no 2º mesmo. Tá? Não tem. O que pode acontecer, eu estou entendendo, você... Tá, e essa... Você quer adentrar... Oi, Baroto. Alô, alô? Voltei? Eu estou entendendo. Você quer adentrar numa proteção aos cargos extintos. Você... Isso, exatamente. Eu quero... Porque como que vai... Porque senão atrapalha... Oi, eu estou instável, gente. É porque, Baroto, atrapalha tanto a integralidade quanto a paridade, e isso assusta muito todo mundo. Então, assim, como que seria essa proteção? Olha, nós poderíamos dizer, é a preocupação que eu falo, nós temos que trabalhar a Uma PEC, emenda, assim. nós temos que trabalhar a PEC 32, visando a PEC 32, buscando alternativas. Você está corretíssimo. Vamos arriscar aqui um parágrafo 3º, vamos fazer uma emenda e vamos colocar lá no artigo 2º, Aline. Vamos fazer uma projeção? Topa comigo? Uai, Baroto. Topa comigo? Vamos fazer uma Topo? projeção? Vamos. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer um faz de conta que você é uma deputada, você vai ter os 50 e poucos por cento de votos para aprovar essa emenda. Eu diria o seguinte, eu tenho um rascunho, porque eu fiz uma análise referente a isso, porque também me traz muita preocupação. Vamos lá, parágrafo 3º. O servidor público que trata o caput, ou seja, os policiais já estáveis, uma vez extinto o cargo devido à reestruturação da carreira, entre outros, isso é muito importante, entre outros, que se não for só a reestruturação, nós estamos colocando de uma forma subjetiva qualquer outra situação. Captou a mensagem, Aline? Tá bom o áudio? Eu estou ouvindo. Voltou o áudio. Áudio e imagem. Só um minuto. Mudou um pouquinho o posicionamento, que eu troquei de celular.
E agora, tá tudo bem, né? Tá tranquilo aí? Então, Baroto, retoma de onde você estava falando do parágrafo 2º. Tá. A sua preocupação, para voltar, ela é muito pertinente, ela vem realmente, irá trazer muita preocupação. Como eu disse, você topa fazer uma brincadeira, vamos fazer uma projeção, você é uma deputada, você aceita a brincadeira? Uai, aceito, com certeza. Então, vamos lá. Se eu fosse a Aline deputada e estivesse a favor do servidor público em geral, porque o artigo 2º é para todos os servidores públicos, né? Nós temos essa mania de achar que é polícia. Não, é para todo servidor público. Eu arriscaria um parágrafo 3º, incluir uma emenda do parágrafo 3º, que diria o seguinte: o servidor público que trata o CAPT, uma vez extinto o cargo, devido à reestruturação na carreira, entre outros. Por que esse entre outros? Se não for reestruturação, é qualquer outra coisa, ok? Nós fechamos. Vírgula. Deverá o mesmo ser aproveitado pelo provimento derivado no cargo novo, independentemente do nível de escolaridade e do provimento originário, à época em que se deu o inaugural provimento, sendo vedado o Instituto de extinção de cargo à medida que vagar. Eu arriscaria algo nesse sentido, dizendo assim, eu digo, o meu cargo não pode ser extinto à medida que vagar. Se o meu cargo for extinto, ele deverá ser aproveitado, ou não me extingua. E, independente o novo cargo exigir outros requisitos, mas com uma certa similaridade de atribuição, função policial, eu devo ser aproveitado. Se o ministro Guedes, se o ministro Guedes e Bolsonaro falam às alturas que querem nos proteger, então aceita esse parágrafo 3º, deem prova do que eles falam. E claro que aqui nós estamos brincando de emenda, né? Na verdade, é perfeita, porque, inclusive, blinda o servidor do cargo extinto de não ter as mesmas garantias, né, os mesmos reajustes, né, as mesmas gratificações e etc., do cargo que foi criado. Então, assim, aí blinda, inclusive, a paridade e a integralidade. Eu acredito que é perfeito um parágrafo assim como emenda. E principalmente, como existe essa inauguração desse Instituto Maquiavélico, que é colocar o cargo em extinção, aqui nós vedamos para aqueles que já estavam dentro da instituição. É óbvio que, como é um artigo que trata daqueles que estão na instituição, eu não consigo ter o alcance dos futuros profissionais. Aí teria que mudar parte da PEC e não acredito que vai obter sucesso, porque aí vem a força política, né? Infelizmente. O que significa, Baroto, que a gente precisa é minimizar os impactos pontualmente. Então, se a gente consegue atingir de forma pontual, porque nós sabemos que a PEC 32 vai passar, nós vamos conseguir blindar nossos policiais civis. Então, Baroto, você já até se despediu e eu quero te pedir desculpas, né? Eu quero respeitar aí o seu descanso, porque nós viemos de uma reunião e agora ainda esse bate-papo nosso aqui, que não é não tão agradável assim, mas bastante esclarecedor, porque você é conhecedor dessa PEC e ela parece que ela vem para completar as demais, né, da previdência emergencial, mas a gente precisa atuar antes, precisa trabalhar bem antes, né, e para minimizar esses impactos. Eu quero te agradecer aqui, se você quiser falar mais alguma coisa, tá, pode falar, não tem problema, mas agora realmente eu te falo, eu já não tenho mais nenhuma pergunta para fazer para você, não. Talvez futuramente. Por favor, você me judiou. Não, eu só peço àqueles que estarão envolvidos em construção de emenda que se atenham realmente
as entrelinhas da PEC 32. Não menospreze o governo, a inteligência desses técnicos. Eles souberam fazer muito bem feito, e eu tenho que elogiar a PEC 32. É a melhor PEC, é a melhor construção técnica que eu vi jurídica nos últimos tempos. Nós não temos que ter achismo, nós temos que trabalhar em emendas que venham atenuar. E, volto a dizer, não se apeguem na possibilidade de nós sermos retirados da PEC 32. Que bom seria, mas o passado nos condena, né? Nós tivemos derrotas seguidas. Então, eu peço aos colegas que vão realmente desenvolver emendas junto aos parlamentares, prestem atenção, não diminua a PEC 32, não menospreze o texto técnico, ele é muito bem feito. É só isso e eu encerro. Baroto, muito obrigada por sua participação. Gente, esse bate-papo nosso, né, essa entrevista com o Baroto, é a primeira de muitas da Cobrapol. Nós vamos fazer com outros entrevistados a respeito de outros assuntos de interesse para a categoria. Só que aqui eu não posso deixar de expressar a minha indignação, porque até o momento eu não vi nenhuma, eu posso estar sendo injusta, mas eu não vi nenhuma emenda que ataca esses pontos que o Evandro Baroto, diretor da Cobrapol, falou aqui. Então, eu peço, né, tanto a Cobrapol, eu acredito que vai ser construída uma emenda, assim, pela Cobrapol, emendas atacando esses pontos, mas eu quero cobrar aqui, principalmente da UPB, porque a União dos Policiais do Brasil é uma união das entidades de nível nacional que trabalham em prol da categoria de todos os policiais civis, federais, rodoviários federais, né, e outras categorias. Nós precisamos, eu não falo nem eu, mas nós precisamos que tenhamos emendas que ataquem realmente os pontos principais que nos afligem, mas não só na parte federal, mas para as polícias civis também, para as outras polícias penais e etc., e as outras categorias. Então, nós precisamos de metas efetivas. Como o Baroto falou aqui, infelizmente, nós podemos até, né, lutar para isso, mas nós já tentamos ser retirados da PEC da Previdência e não conseguimos. Nós tentamos sermos retirados da PEC emergencial, não conseguimos. Podemos tentar sermos retirados também da PEC administrativa, só que nós precisamos fazer emendas para a gente atingir os pontos que vão minimizar esses impactos para nós. Porque vocês viram durante toda essa live, durante toda essa entrevista, que são vários pontos e que nós podemos apresentar emendas efetivas. Policiais civis, procurem os seus deputados federais, porque eles estão em casa, né? Eles estão próximos de vocês, procurem os senadores. Então, nós precisamos trabalhar essas emendas, as entidades, a Cobrapol também vai trabalhar, o PB, eu espero que trabalhe também emendas assim, e eu quero deixar um recado aqui, Baroto, que nós precisamos das vacinas para os policiais, porque muitos policiais estão morrendo, muitos policiais estão se infectando. Aqui em Minas Gerais, eu até dar um exemplo, tenho notícias de que tem delegacias que tem muitos policiais infectados e está trabalhando. Então, gente, não tem a vacina, nós precisamos da vacina. Que façam os exames nos policiais que estão infectados para afastá-los do serviço, porque isso aí, gente, é a vida do ser humano. Então, a segurança pública está aí trabalhando. Enquanto muitos podem, né, ficar em casa, né, tem aquela hashtag fica em casa, nós da segurança, nós estamos perdendo todos os nossos direitos e ainda estamos na linha de frente, combatendo a criminalidade, protegendo a sociedade e ainda combatendo o Covid. Então, tenham consciência, governadores, tenham consciência, presidente da República, tenha consciência, Ministério da Saúde, a segurança precisa ser vacinada
antes, é prioridade, porque eu vou falar a hashtag que é hoje e que tem que ser falado o tempo todo. Policiais são essenciais, tá bom? Muito obrigada, Baroto. Mais alguma coisa? Não. Então, muito Espero ter obrigada. sido útil. Muito útil. Muito obrigada pela entrevista. Até logo e boa noite.